Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Conferência da Paz. O Emmanuel está se apresentando no coral de uma catedral lá em Florianópolis. Então, deem os parabéns para ele. Eu tenho a impressão de que nas terças-feiras, não sei se é impressão minha, me digam o que vocês acham, que nas terças-feiras o tempo passa mais rápido. Não sei se é impressão minha, mas cada vez que olho pro relógio, passa no mínimo 20 minutos. Ah, mas só mais um minutinho. Olha, de novo já passou 20. Eu não sei se é assim com vocês, se é impressão minha, ou se o tempo está realmente passando mais rápido. Eu acho que o tempo oscila. E tem dias da semana que ele passa mais rápido. A terça-feira é um deles, que pra mim voa o tempo. Não dá praticamente pra fazer nada. Quando vejo, já passou muito tempo. Então, vamos lá e quero responder as perguntas de vocês. A Milena pergunta sobre o Spirit Box, né? O aparelhinho chamado Spirit... Você acha que funciona? Eu vi aos montes para vender na internet. Eu também achei arriscado o pessoal ficar usando isso. Pois é, até o Saulo Caldeirão tentou usar o Spirit Box, né? Porque imagina a Sônia Rinaldi, né? O que não faria com o Spirit Box. Já que é transcomunicadora, né? Mas ela disse que não aprova o aparelho. Faz uma pergunta pro aparelho e parece que ele responde, né? E muitas vezes ele responde mesmo, vem uma frase dizendo sim, não, sim. Diz que ele aproveita alguma estação emissora para confabular ali as vozes e tudo mais. Então é um assunto que a gente vai falar com o Chris Kitts hoje, sobre o Spirit Box. Vamos perguntar para ele o que ele acha na visão dele. Eu já vi resultados, né, de aparentemente tendo resposta, porque até uma época eu já tinha dado ideia pro Chris, quem sabe a gente compra um Spirit Box para testar. A Isabela fala do panenteísmo, né? Eu acho que foi tu que mandou essa pergunta da meditação mundial ontem. Caracteriza-se como uma síntese entre o teísmo e o panteísmo, calcada na suposição de que a totalidade do universo está situada no interior de uma única divindade primordial. Faz sentido, né? A totalidade do universo está situada no interior de uma única divindade primordial. Eu acredito nisto. E também está dentro de cada um dos nossos átomos e células e dentro de cada um de nós, né? É uma bonita denominação. Vamos levar para a conversa hoje na nossa conferência. Hora de falar com nossos membros de vídeo. Vamos ver o que eles estão falando. Muito boa noite! Como estão nossos queridos membros da nossa querida conferência? Boa noite. Boa noite. Quem está na nossa tela agora é a Diana. Diana, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Pedro. Tudo bem comigo? Tudo ótimo. Bom, e sabe que o vídeo saiu, né, o vídeo que a gente gravou na terça passada com os criadores da máquina quântica. Saiu. Gostou do vídeo? Eu adorei o vídeo. A minha voz, eu não sei por que estava aumentando, diminuindo lá, não sei o que aconteceu. Continua assim. E tu sabe que... Nesse instante. Me deu um trabalhão na edição para tentar compensar isto. Olha, eu ando meio difícil do meu lado, porque acho que Mercúrio retrógrado piora a situação, porque eu trago convidados aqui seja para conferência, seja para o podcast, e os convidados muitas vezes falam do seu trabalho, né? Convidei, por exemplo, a nossa querida Lucy Ferrante para conversarmos sobre alguma coisa, e o assunto vai acabar na mesa radiônica, vai, né, falar da mesa radiônica e falar... E daí, a gente acaba fazendo um vídeo onde a gente acaba falando tanto da mesa radiônica e das terapias, dos processos, que daí depois lá nos comentários está assim, esse vídeo é só para vender mesa radiônica, né? E a máquina quântica é a mesma coisa. Esse vídeo é só feito para vender a máquina, não sei o que, quanto estão ganhando para vender esta máquina? E aí eu não estou ganhando 1 centavo para vender a máquina. Aliás, não estou nem vendendo a máquina.
quântica. Mas é o assunto, né, Diana, que a gente estava conversando, que a gente está discorrendo, é o nosso dia a dia, a nossa vida. Nós estamos conhecendo essa máquina juntamente e foi muito legal os criadores dela terem visto a nossa conferência e terem vindo falar com a gente, explicar o funcionamento delas. E é uma área livre para que eles possam explicar o funcionamento, porque acredito que muitas pessoas tenham a curiosidade, né? Vender ou não vender a máquina vai ser uma consequência, né, natural de quem se interessar, de quem não se interessar. Da mesma forma como a mesa radiônica, né? A pessoa não precisa comprar, não precisa nada. Ela aproveita os enormes conhecimentos do vídeo, que foi, na verdade, os meus intuitos. Mas eu também sei que muitas pessoas fazem questão de fazer algum marketing ao longo dos vídeos, né? Mas o que a gente pode fazer, né? Faz parte também. E eu recebo muitos e-mails também falando assim, quanto tu me cobra por tantos minutos de tanta inserção em tal vídeo? Eu não tenho mais respondido esses e-mails, porque eu não faço essas coisas. Vocês podem ver que não tem anúncio de nada no canal, a não ser dos meus próprios cursos, né? Ou das tuas terapias, né, Diana? De pessoas que é próximas da gente, que a gente confia, que a gente conhece o trabalho. Eu não costumo fazer anúncio de nenhuma forma, de nenhuma espécie. Eu já fiz o das leis espirituais do Vicente Guilherme, lembra? Que queria divulgar o canal dele. E como é um conteúdo que tem ressonância, né? As leis espirituais, eu li as leis espirituais, estava tudo ok, tudo de acordo, era um conteúdo que agregava bastante as pessoas. Eu aceitei há um tempo atrás fazer a divulgação, né, das leis espirituais e fiz. Até a pessoa insiste para que eu faça de novo, né? Quer patrocinar os podcasts do canal. E eu estou cogitando essa possibilidade, desde que, claro, não atrapalhe o andamento das informações no vídeo, né? Então é uma nova possibilidade que talvez eu abra para anúncios. Mas é só para deixar claro que quando eu faço anúncios eu digo, olha, estou anunciando tal coisa. Eu não faço anúncio subentendido, né? Fico 2 horas falando da coisa para subentender vendas. Não, quando eu anunciar algo, eu vou dizer, estou anunciando algo, né? E sempre que é algo muito positivo para o público. Né, Januca? Isso acontece. É verdade, a pessoa está aí, está explicando, então o público entende que está vendendo. Eu não me preocupo nenhum grão, porque eu tenho essa consciência, né? Eu tenho essa, e faz parte, não tenho o que fazer. A gente vai falar sobre algo, vai estar mostrando algo, não tenho o que fazer. E eu tenho essa consciência. Antigamente eu ficava bastante até chateado, às vezes entristecido, mas não tenho o que fazer. São os ossos do ofício que se fala, né? Ossos do ofício. Não tem paciência. Verdade. A informação tá lá, o vídeo tá lá, é muito bom e é ótimo, é maravilhoso. Pessoal, temos 2 assuntos para conversarmos hoje. Primeiramente, vamos dar boa noite para o nosso querido Chris Kitts. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estou aqui ouvindo. E Chris, e a nossa ideia do café com o Chris? Boa, vai ser boa. Boa ideia. Eu apoio. Principalmente por causa do café, mas eu apoio mesmo. Estamos pensando em fazer este quadro. Boa noite, nosso querido Bruno. Boa noite a todos. Boa noite, nossa querida Miriam. Boa noite, Pedro. Obrigada por tudo, tá? Obrigada, gratidão por estar aqui com vocês. Terça que vem eu que vou apresentar deitado na cama. E eu tô pensando em fazer o quadro Noite do Pijama, né? Porque acho que o pessoal em casa também tá nos assistindo de pijama, ou que nem a Miriam. Então a gente tem que ficar a caráter que nem a audiência, que deve estar de pijama essa hora. Nossa querida Monize, boa noite. Boa noite, como vocês estão? Como foi a semana? Tudo bem. Vocês sabem que o Hélio falou que ele conheceu o umbral na Terra. Por quê? Lá na incursão dele na Amazônia. Ele disse que Pava conheci onde fica o umbral na crosta. Né? Inclusive, ele era para estar aqui hoje nos contando em detalhes. Mas sabe como é que é o Hélio, né? Não esteve nem ontem na meditação mundial. Mas, enfim, em breve ele vai nos contar essa história. E tem tudo a ver com o que tu nos disse agora, nessas palavrinhas.
porque ele falou que encontrou um umbral na Terra nesse final de semana, né? Como foi o final de semana. E eu, nesse final de semana, eu encontrei o contrário do umbral na Terra. Que bom. Encontrei uma bolha, talvez, da nova Terra, na crosta da Terra. Atiraram por alguns detalhes que eu vou falar. Por exemplo, o Hélio vai nos dizer em mais detalhes a situação calamitosa que as pessoas se encontravam nos locais onde ele foi fazer assistência social, né? Desde pessoas desdentadas, jogadas nos cantos, né? Passam o dia inteiro com moscas ao redor e ninguém volta, sabe? Ninguém sabe falar, ninguém sabe nada com nada de nada. Uma situação bastante triste mesmo, né? E que eles encontram essas comunidades ribeiras lá na Amazônia. E ele viu coisas realmente muito tristes que ele contou e, enfim, eu vou deixar para que ele conte para vocês as situações que ele viu por lá. Né? Inclusive que fazem uma festa muito grande quando vêm pessoas diferentes, que às vezes eles passam meses sem ver outras pessoas, né? São isolados mesmo, assim, aquelas comunidades. E o maior evento para eles é ver um barco chegando com outras pessoas, né? E daí parece, sabe, aquele mar de gente vindo pegar e, sabe? Deu a sensação realmente bastante de situações narradas dos umbrais, em vários sentidos. Ele vai nos contar. E eu, neste final de semana, vi o contrário disso. Que eu nunca tinha ido visitar aqui perto a cidade de Gramado, né? No Rio Grande do Sul. E eu fiquei encantado com aquela cidade por ser muito bonita, muito arrumada, muito ajeitada, muito limpa, sabe? Parece que não parece ruas da cidade, sabe? Sabe aquelas ruas de cinema? Parece que o chão tá limpo, sabe? É tudo muito bonito, tudo muito organizado, muito iluminado. Todas as pessoas felizes, andando, crianças correndo, brincando, e balões, e carrinhos passando com as pessoas abanando em cima do carro, e todo mundo abanando para as pessoas. Uma coisa, assim, incrível de se ver, sabe? Músicas alegres tocando, aquelas músicas tradicionalistas, às vezes. Sim, umas músicas bonitas, sabe? Enfim, as pessoas comendo sanduíche, comendo milkshake, comendo sorvete, chocolate de Gramado, enfim. O único detalhe lá é que é muito, muito consumismo, né? É compra, eu acho que tá todo mundo lá para fazer compras. Esse é o único detalhe que acho que não é a bolha da nova terra, né? Mas situações contrastantes no mesmo país, né? Lá é uma cidade muito rica. É uma área muito próspera mesmo. Não tem uma loja que não esteja cheia, sabe? Enfim, bastante movimento. Só achei muito movimento, né? Enfim, são contrastes que a gente encontra aqui no planeta, né? Porque realmente este planeta oferece a oportunidade de tudo. Desde experiências muito complicadas a experiências bastante agradáveis, né? Círculos de pessoas muito agradáveis, enfim, muita cultura, oferece de tudo esse planeta que a gente vive, né? A gente pode encontrar tudo pela superfície da Terra. Você fez o bondinho, né? Tem bondinho, tem plataforma de vidro para te andar em cima. É uma coisa incrível, é muito bonito. Pava, durante a minha pesquisa para a universidade, para o TCC, eu encontrei um lugar que talvez seja uma bolha da nova Terra, que fica na Escócia. É um lugar chamado Findhorn Foundation. É uma cidade, é uma vila que foi fundada por algumas pessoas lá, onde eles trabalham muito com permacultura, eles organizam as casas de acordo com as linhas geométricas de energia do planeta, protegem os vikings na beira da praia, eles fazem roda de canto, assim, ao ar livre, em volta da fogueira. Tem muito convívio com a natureza e as casas são todas sustentáveis e tal, e a comunidade muito unida. É bem interessante. Isso sim. Você realmente pode fazer um vídeo sobre esse lugar, né, Pava? Qual? Esse lugar como um paraíso na Terra. É verdade, encontrar da nova Terra. Mas um exemplo, né? Sim. Eu fiz aquela de Auroville, se lembram? Auroville? Aquela cidade... Na Índia, né? Isso, acho que é da alface, alfata... Enfim,
que também eles têm tudo isso, desde toda a agricultura, eles que plantam, eles que colhem, eles que fazem, eles que constroem, eles que e meditam e tudo mais. E estas sim são bolhas, mais bolhas do que Gramado. Apesar de que lá seja tudo muito assim, né? Eles ainda não têm a visão espiritual da vida. Apesar de aparentarem serem muito felizes por lá. Que é o que importa. Então vamos começar com nossos assuntos de hoje. Chris Kitts, esse é pra ti. Qual a tua opinião sobre o Spirit Box? Lembra o aparelhinho aquele? Eu não tenho opinião, mas eu respeito a pesquisa, né, que é feita, porque, na verdade, toda tentativa de ter uma ciência, uma tecnologia, né, que tente trazer elucidações, né, mas recomendo para que seja usada sempre com cautela, porque, né, você pode, a partir do momento que você se coloca em segundo plano, né, sempre vai ter segundas intenções, segundas possibilidades de acontecer algo. Então, acho super válido qualquer tipo de tecnologia, mas sempre com responsabilidade no sentido, né, de conseguir dar resposta àquilo que vier a acontecer. Mas, depois que eu conheci o trabalho da Sônia, né, Rinaldi, que a gente teve a oportunidade e ainda estou ajudando ela ainda com algumas pesquisas que ela vem fazendo, ela também mandando alguns materiais para eu poder analisar, deu para perceber que a coisa vai muito, muito mais além, sabe, do que esse tipo de comunicação. Igual eu falei, né, toda forma de nova tecnologia é super válida, desde que usada com consciência, né, e não por brincadeira, porque às vezes tem muita gente que vai, né, para esse tipo de coisa, né, por brincadeira, e aí está brincando com coisa que não conhece, mas realmente é super válido, né? É super válido esse tipo de tecnologia. Para quem não sabe, o Spirit Box é um radinho, né, que diz captar vozes do além, né, do mundo espiritual. E ele responderia sintetizando as rádios, né, Cris, que estão passando ao redor do mundo, ao redor da... Na verdade, ele fica num sistema randômico para justamente gerar concatenações e possibilidades de concatenações de frases que podem vir a ser feitas através de outras partes, outras frases. Então, ele vai mudando de estação muito rápido para justamente ir pegando sílabas e pegando justamente o princípio da técnica de transcomunicação, que é você fornecer material para que eles consigam modular. Mas realmente eu não conheço, não posso falar com propriedade, eu não conheço a fundo, né, esse equipamento. O que eu vi são apenas através de vídeos pelo YouTube, mas eu achei interessante a pesquisa, principalmente o desenvolvedor que assume como pesquisa, né, como proposta de desenvolvimento tecnológico, mas ele vai dessa premissa de rodar muito as estações para justamente gerar um material para que, né, o plano espiritual possa modelar e sim criar um tipo de comunicação. Mas tudo a gente sabe que depende da sua intenção, né? Então eu não posso falar com propriedade, né, sobre esse equipamento, mas realmente é a base da transcomunicação, de deixar um negócio randômico para que possa pegar vários tipos de coisas. Então funciona. Não estou falando que funciona, porque tudo depende da intenção da pessoa, porque muito do que acontece, independente de ter um equipamento ou não, vai justamente da pessoa, né? Por exemplo, as coisas acontecem com a Sônia por causa também dela, né? Porque ela é agente fundamental naquele processo. Então, eu estou falando da Sônia porque eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela a fundo, e hoje eu entendo, né, que justamente, né, a persona dela ali, né, influencia todo o campo. O contato é sempre com ela, né?
Então, a partir dela que as coisas acontecem. Muito bem. A gente estava falando sobre o tempo passar mais rápido na terça-feira, né? A impressão que eu tenho. E a Milena disse que é porque eu tenho mais coisas para fazer na terça-feira. Pode ser mesmo, porque tem muitas coisas para fazer na terça-feira. Muitas coisas. Vocês têm a impressão de que tem algum dia da semana que parece que as horas passam mais rápido? Não, Não? não. Não, eu resolvi responder porque todo mundo ficou no silêncio. Não. Um dia específico, acho que não. Depende muito mesmo do que tem para fazer no dia. Pode ser. E eu sou aquele exemplo contrário, né? Enquanto todo mundo fala que quando tá bom passa rápido, para mim é o contrário. Então, Que maravilha. para mim só quando tá ruim que passa rápido. Ai, que ótimo. Sim. Que bom. Tudo é saber usar a energia e o foco. E agora, mais uma pergunta para vocês todos. Vocês conhecem o panenteísmo? Não. Panenteísmo é termo criado pelo pesquisador alemão Christian Krause em 781, que ele nasceu, a 832, para designar sua doutrina, caracterizada como uma síntese entre o teísmo e o panteísmo, pois calcada na suposição de que a totalidade do universo está situada no interior de uma única divindade primordial. Eu acredito nesta tese, sim, e digo mais, né, que está dentro de cada um dos átomos e dentro de cada um de nós, o universo inteiro, inclusive do nosso ser interior, né, é a divindade primordial. Eu acredito no panenteísmo. Sou panenteísta também. Foi a pergunta da nossa querida Isabela. Boa noite a todos. Diana, já aconteceu de você iniciar a sessão e o mentor não autorizar o atendimento? Gratidão. Márcio Samuel. Já aconteceu, sim. Daí tu diz, sinto muito. Sinto muito. Então, eu estava usando o pêndulo, vou contar, demonstrando, estava usando o pêndulo e fiz a perguntinha aquela, se eu tinha autorização, e ele simplesmente fez isso, ó, que ele está demonstrando agora. Ó. Não. Isso aí. E então, a gente recomeçou o assunto, a gente foi por um outro caminho, e aí ele autorizou. E eu tô vendo que a Morphos 1 está acionada. Está acionada, é verdade. Ela está trabalhando. Tá trabalhando? Tá. Agora ela trabalha por ti e tu sai de férias. Eu deixei ela programada, sim, para ela continuar trabalhando. Olha que interessante. Esse Mercúrio retrógrado, diz a Isabela, parece que ao invés de dificultar e piorar as coisas, está só melhorando, pelo menos aqui. Sabe que eu tive essa impressão hoje, a tirar pela minha viagem de volta, né? Que eu voltei ontem, segunda-feira, e o trânsito estava insuportável. Olha, parou acho que mais de 10 vezes parado por causa de obras. A viagem que era para ser 5 horas deu muito mais. Daí eu disse, Mercúrio retrógrado, ninguém mandou viajar. A Isabela disse que não consegue imaginar o Pava divulgando algo que não concorda por causa de dinheiro. Também não. É verdade. Tinha que ser pão de queijo com Cris. Boa. Podemos acrescentar, dependendo. Não sei o que é essa ideia do café com Cris, mas podia ter um café presencial do canal em Belo Horizonte, não é? É verdade. Tá vendo? A Carla Fernandes diz que eu estou só a Miriam agora, de pijama e deitada. Viu, Miriam? Disse que eu também tenho que apresentar de pijama a conferência? Terça que vem. Pois é, né? E eu acho que tu se escondeu de vez agora, tu deve estar no escuro também aí. Já deve ter apagado a luz. Não, tô no escuro, não. A Isabela disse que minha mãe sempre falava que caverna era a entrada de umbral. Aí quando era criança, ela não deixava eu entrar. Olha, mas faz sentido. Algumas podem ser mesmo. Tem entradas de umbral até em supermercados. Não precisa ser uma caverna para ser um umbral, né? Também faz parte da cultura do medo, um pouco isso. O Mercúrio retrógrado também faz parte de uma cultura do medo, que a gente tem que parar com isso, né? A gente não pode
temer o medo, a gente tem que analisar o medo, desenvolver inteligência emocional, justamente olhar para essas coisas que precisam ser olhadas, que justamente o universo está, né, dando uma chance para a gente poder, né, pôr as cartas na mesa, olhar. Então, a gente tem que parar com essa cultura do medo, né, e justamente utilizar a nossa inteligência emocional para não temer o medo, e sim observá-lo, questioná-lo, né? Porque o medo a gente sempre vai sentir, mas saber lidar com ele. Mas sabe que a mãe mas a gente é criado dentro dessa cultura, né? Porque desde bebê já canta um boi da cara preta para uma criança, para pegar a menina que tem medo de careta. Ai, pelo amor de Deus. Mas isso que é bom de ser adulto, né? Que a gente pode desmistificar as coisas e seguir um novo caminho, né? Temos Esse muita conhecimento. Exatamente. Eu ia dar uma pergunta para vocês. O que vocês acham quando o pessoal fala de inferno astral, né? Aquele período antes de aniversário. Sim. Acho uma bobeira, nunca senti isso. Eu não posso dizer, porque eu senti isso ano passado. Acho que depende muito da pessoa, porque, na verdade, igual eu falei, né, igual a gente falou na meditação mundial ontem, não existe lugares, existem estados mentais. E, às vezes, as condições podem, né, de fazer com que você, né, esteja num estado mental infernal. Né? Então, depende muito de cada um, depende muito das situações. As situações, né, cósmicas podem te proporcionar algumas possibilidades de você enxergar. E, às vezes, né, para você quebrar, né, para você arrumar, assim, na verdade, você tem que quebrar. Então, para olhos, né, seria um inferno, vamos dizer assim. Você chega a estar uma bagunça, automaticamente que a gente dá o sinônimo de inferno, mas, na verdade, né, o que é o inferno, na verdade, né? Na verdade, é um estado mental, é confusão, bagunça, até que você, né, organize. E tudo depende do jeito que você olha, né? Uma coisa pode ser um obstáculo, mas pode ser um degrau. Então, tudo depende do jeito que você olha. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não precisa ser necessariamente ser na véspera de aniversário. Você pode estar no inferno astral qualquer dia, qualquer hora. De repente, você está bem e a coisa vira, né? Então, E quando é que é o paraíso astral, né? O paraíso tem o inferno, mas não tem o paraíso astral. O paraíso astral é o nosso coração, com certeza. Ah, é verdade. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, o Maurício Bacar, que me perdoe, mas, não, eu com certeza acredito na astrologia, depois que eu fiz o curso dele, convivo com ele, e olho as outras pessoas falando, outros canais de astrologia, eu vejo, nossa, realmente, né? Ainda mais quando a gente bota assim em âmbito mundial. A gente consegue ver bem o efeito da astrologia quando a gente olha em âmbito mundial, o que é que acontece, as notícias, né? O que aconteceu em tal período, né? Mercúrio retrógrado geralmente vai dar uma falha numa comunicação, por aí vai. Mas eu digo uma coisa, que conforme a pessoa... Daí, por exemplo, o Mercúrio retrógrado vai dar problema nas comunicações ou vai dar problema nas viagens. Quanto mais a gente começar a acreditar nisso, a gente começa a atrair isso, porque a gente está acreditando e seja feita a nossa vontade, né? Então, a gente tem que usar isso para fazer o contrário disso, né? Não, se Mercúrio está retrógrado, a gente tem que dizer, não, as comunicações estão cada vez melhores, tudo está dando certo, né? A gente não pode entrar muito nessa energia para que a gente não entre literalmente nessa energia. É porque as coisas são muito mal interpretadas, é justamente para você manter a presença, para que a sua comunicação não seja dúbia, né? Seja justamente aquilo que você quer falar. Então, é uma oportunidade, um estado de presença. Né? É um estado de presença, uma oportunidade de você manter a presença. Manter a presença e revisar, assim, estar mais atento na sua forma de comunicar, né? E de como as coisas chegam a você. Quer coisa melhor que realmente, assim... Você realmente percebe assim, nossa, olha só, esse momento aqui eu vou revisar cada detalhe. Isso você vai se tornando mais sensível nessa ação, né? Então, é uma oportunidade. Então, vamos mudar a forma de olhar de como... Olha, pronto, Mercúrio retrógrado, meu Deus. Então, tudo vai dar problema. É como você falou, você acredita que tudo vai dar problema, você olha dessa forma e tudo vai dar problema. E aí, a pessoa do seu lado tá lá, maravilhosa, tudo dando certo, os caminhos fluindo. Nossa, por que com ela não tá dando certo? Tá dando diferente, né? É porque o Mercúrio dela é vintage, não é retrógrado. Que nem a Isabela, tá tudo melhorando. Exatamente. Então acho que o ideal é a gente pegar, quando aparece alguma coisa ruim, que a gente fala, Mercúrio retrógrado, inferno astral, coisa tipo, a gente pegar isso, parar, opa, na realidade eu tô ativando
uma crença limitante em mim. Então, pera, isso serve como, digamos, um alerta para eu mudar a frequência. O que essa situação está querendo me ensinar, né? Qual a oportunidade aqui? É sempre assim, você vai desenvolvendo a inteligência emocional a partir do ponto que você se questiona o que as coisas estão querendo te mostrar. E quando você se coloca, igual eu falei, né? O paraíso astral é sempre o nosso coração. Então, quando a gente se mantém nesse ponto central, né? Tudo facilita, tudo fica mais nítido à nossa volta. O poder de identificar as coisas é muito maior do que se você... Não adianta você ter essa postura e não sentir o seu coração. Né? Porque o que vai te manter nesse centro é sempre o seu coração, que é onde está a base, da onde você veio. Né? Todas as suas memórias, né, estão ali dentro. Então, tudo que você está ali dentro. Então, você carrega isso contigo aonde você for, e a partir do momento que você assume essa postura, tudo irradia, porque aí você traz a luz de dentro para fora. Então, você vira um farol a iluminar o seu próprio caminho. É verdade. E é isso mesmo, se as energias estão em certo aspecto, a gente não precisa entrar no aspecto da energia, né? Como diz o Maurício também, né? As energias inclinam, mas não determinam. Isso aí. Né? Cabe nós entrar mais ou menos, mas uma coisa é certa, né? Se a gente acredita que as coisas vão tender a ser de tal forma, elas tendem mesmo e acabam sendo, e às vezes é mais por causa nossa do que dos planetas até. Né? E retornando à mãe da Isabela, que falava que entrada de caverna, que caverna era entrada de umbral, né? Ela está certíssima. Todas as cavernas são entradas de umbral. E do lado de fora da caverna também é umbral. A caverna está no umbral. Né? O mundo físico todo aqui é umbral. Então, a gente está na caverna também. Dentro da caverna, fora da caverna, tudo é umbral. Né? Aqui no nosso mundo. E o que vem a entrar de acordo com o que a Isabela Santos diz, que o tio dela já morou praticamente em todo o Brasil e há muito tempo atrás morou na Amazônia, e disse que todos eram extremamente bárbaros, né? Pelo menos no interior, ao nível de te perseguir, né? Ou seja, os umbrais, né? Onde vivemos. E realmente a gente pode ver isso em muitas situações, infelizmente. E até mesmo a gente vê isso na arte, né? Como, por exemplo, a gente vê algumas filmes ou novelas e coisas, a gente vê o quanto as pessoas são hostis, né? Muito, muito, muito hostis. Literalmente é relatos da vida umbralina. E que legal, minha mãe me assustava com o velho do saco, diz a Carla Fernandes. Aqui também, né? Aqui era o velho do saco, que não podia ficar tal hora na rua, não podia sair sem permissão dos pais, que o velho do saco pegava e levava. Né? E era um risco, a qualquer hora podia passar, então não podia estar na rua sem os pais. Deus o livre. O Anderson Machado diz que Gramado é lindo, mas os moradores dizem que é só para os turistas, tem muita pobreza fora do centro. Tu sabe que eu fui nas periferias de Gramado, e apesar de que, claro, ter um contraste grande com o centro, eu não achei características que a gente vê em outros lugares. Eu até achei a periferia, os lugares, assim, tu não vê coisas feias, digamos assim, sabe? Desorganizadas ou mal estruturadas. Pelo menos eu não vi, e eu fui para as periferias. Uma vez porque me perdi e outra vez de propósito. A Isabela disse que lembro de ir na Gruta da Lapinha, perto de Belo Horizonte, onde foi encontrado o crânio mais antigo do mundo, mas não pude entrar na caverna. Sim, lá tinha até preguiça gigante empalhada. A Annelise Marim diz que, mesmo na periferia de Gramado, todo mundo tem casa e condições básicas atendidas, muito diferente de boa parte das cidades brasileiras. Isso pode ser mesmo, pelo menos é o que aparenta. Claro que eu não fiz estudo aprofundado, de caos. Mas, realmente, eu acho que não tem pessoas nem sequer desempregadas em Gramado. Eu acho, essa é a minha impressão que eu tive. E aliás... todo lugar que eu fui, as pessoas eram muito agradáveis, muito simpáticas,
muito alegres. Todas as áreas, desde os funcionários do hotel, os funcionários da padaria, todos. Era uma cidade de luz, assim. Milena Pulheis. Tem um bairro aqui na minha cidade que sempre digo que é o umbral em terra. Sujo, bagunçado, pessoas egoístas, crime, animais largados. Sempre que preciso entregar doações nesse local, me dá arrepios. Pois é, aqui na minha cidade tem também. A gente até fez uma campanha uma vez para auxiliar eles lá com o Cali, né? Você lembra que a gente fez até vídeos no Pava Play? Realmente é uma situação bastante desafiadora, onde aquelas pessoas experienciam, né? Talvez o conjunto de informações que elas reuniram sobre a realidade, estar um pouco afastado das verdades cósmicas, né? E daí essas situações às vezes são necessárias para perceber mudanças internas necessárias. Bem como nós, a gente não pode falar nada, afinal de contas, tão afastados estamos nós das verdades cósmicas e universais que a gente está aqui, vivendo num planeta de provas e expiações, né? Enfim, Isabela Santos, infelizmente, tem alguns lugares assim mesmo. Em Porto Alegre tem esses lugares. Eu acho que em todos os lugares tem esses lugares no Brasil, menos aqui, Gramado. aqui em Curitiba tem muitos lugares que de dia o lugar é um paraíso, de noite muda totalmente a vibração. Tanto que às vezes eu falo, aquela região, sim, dá pra marcar alguma coisa. Daí, não, mas nessa região, esse horário lá vira umbral. Ou então, aqui é um umbral mais leve, aqui é um umbral mais grosso. Na verdade, Bruno, verdade. Umbral fino, umbral grosso. Essas áreas, assim, aos olhos da carne, de dia tá tudo bem, mas na verdade não muda, né? Espiritualmente tá a mesma coisa. Né? Digamos que o plano espiritual ganha mais acesso ao plano físico, digamos, por influência, sabe? Pessoas em bares e questões do tipo. É verdade. Então, é um umbral fino, onde as pessoas são finas e parecem serem bem educadas. É um umbral fino, né? Um umbral elegante. Já o umbral grosso, as pessoas são grossas. Turísticas também, né, Pava? Principalmente as cidades turísticas, aos olhos da carne, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas aos olhos do espírito, as coisas nem sempre são bonitas como Gramado. Uma rotatividade muito grande de almas por lá, né? De pessoas por lá, muito grande. Aí não digo só, não tô falando só de bairros mal cuidados, ou feios, não, falando de bairros bonitos, sim, bairros às vezes elegantes, ou coisa do tipo. Eles variam bastante, assim, aquela coisa de você passar pela região, você sentir que tem algo estranho, mesmo que a rua esteja vazia. Muitas vezes, aos olhos espirituais... O que o Cris está falando é que quando você começa a trabalhar a sua sensibilidade, mesmo o lugar que está bonito, você sente muito forte, assim, a energia do local, assim. Não é aquela coisa que estão vendendo, né? Você sente é outra densidade mesmo. E as cidades têm uma vibração específica de cada cidade, né? Aqui é minha cidade. Minha cidade aqui, apesar do Cris ter achado ela muito leve, muitas pessoas acham muito pesada, né? O Jordelê é um, tanto que se mandou. A tia Silvana é outra, tanto que se mandou. A Carla Fernandes pergunta: e o medidor EMF-K2? É um medidor de campos magnéticos, né? Eu acho que esse é menos preciso ainda do que o outro que a gente estava falando, porque campos magnéticos variam muito, oscilam muito, e por cima de computadores vai ter mais campo magnético, por cima de aparelhos eletrônicos tem mais campo magnético. Não necessariamente o espírito vai ter campos magnéticos, né, Cris? Na verdade, se a gente for nos definir, nós somos 7 campos magnéticos distintos. Mas para esse aparelho detectar os fantasmas, espíritos, como ele promete, daí eu já não acredito tanto. Não, eu não estou falando do aparelho. Mas se a gente for por definição mesmo, né, praticamente nós somos uma onda eletromagnética, né, com 7 parâmetros diferentes de vibração. Mas não estou falando da câmera, acho que do equipamento em si, realmente não tem como avaliar sem pesquisar a fundo.
Verdade. E, bom, por falar em Mercúrio retrógrado, que teoricamente prejudica as comunicações, não foi o que se expressou hoje na nossa conferência, porque eu nunca vi os nossos queridos membros comentarem tanto. Então, as comunicações estão que estão aqui. E eu não conseguirei atender a todas as perguntas e nem a todas as respostas. A Carla Fernandes diz que o dia passa mais rápido na segunda-feira para ela. O Márcio Samuel diz que no sábado, no domingo e nos feriados voa a hora. E de segunda a sexta tem 36 horas. É verdade. Pava, quanto tempo você gasta nas suas práticas energéticas diariamente? Gabriela B. Depende bastante do dia. Segundas-feiras precisa mais. Terças-feiras não tenho nem muito tempo para minhas práticas. Eu aproveito ultimamente na Aliança pela Paz para fazer as práticas junto com todo mundo. Né? Mas varia bastante, mas geralmente é quando acordo e quando vai dormir. Né? Por tempos que também variam, de acordo com o que eu sinto. A Isabela, como curar um sentimento ruim por alguém além do Ho'oponopono? Pois é. Olha, um conselho bom é entender no que Cristo realmente quis dizer. Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem realmente um legado muito grande nas mãos, assim, de como é o verdadeiro amor. E a gente não pratica muito, né? A gente sempre vai buscar alternativas, não estou falando de religião, mas realmente, né, é um manual de como se amar. É verdade. Eu ainda diria, o que está ressonando dentro dela que causa esta mágoa, esta dor pela outra pessoa? Perfeito. E olhar também, compreender, né, que cada um é o melhor que pode ser. E cada um tem seus defeitos e cada um é uma criança, né? Todos nós somos crianças aprendendo a recém muitas coisas. Então não dá para culpar ou julgar assim. E buscar esta compreensão de que um dia todos amadureceremos e entenderemos melhor. Boa noite, então, a todos. Durmam com os anjos. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Com Deus. Muito bem, pessoal. Chegou ao fim mais uma Conferência da Paz. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha levado algo interessante e importante para vocês. Desejo uma semana iluminada e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.